Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Yadira Ângulo Taípe era uma jovem de 19 anos que estudava turismo. Ela era uma das primeiras alunas da sala, era apaixonada pela natureza e o seu maior sonho era viajar e conhecer vários países ao redor do mundo. Yadira era a filha mais velha do casal Plácida Taípe e Lúcio Ângulo Mendoza. Ela tinha 3 irmãos mais novos e era responsável por cuidar deles, enquanto seus pais trabalhavam. Relatos dão conta que ela foi uma excelente cuidadora e inclusive ajudou seus irmãos mais novos com tarefas escolares e foi uma grande incentivadora para que eles estudassem e pensassem no futuro. A família toda vivia na área de Caira, mais precisamente no distrito de San Jerônimo, que fica nas proximidades de Cusco, no Peru. Para quem não sabe, gente, Cusco é a cidade peruana que abriga a Montanha das Sete Cores, um importante e muito procurado ponto turístico aqui da América do Sul. A Yadira namorava um rapaz chamado Samuel Dueñas, mas na época dos fatos ela desconfiava que seu namorado estava escondendo alguma coisa dela. Seu sexto sentido apontava na direção de que havia algo de muito errado com o Samuel. No dia 6 de novembro de 2020, o casal Samuel e Yadira haviam combinado de passar a noite juntos. Eles montaram um roteiro bastante divertido. Primeiro, eles sairiam para comer um lanche nas proximidades do centro da cidade. E logo depois eles seguiriam para a casa do Samuel, que ficava a cerca de 15 quilômetros de distância da casa da Yadira. E foi assim mesmo que aconteceu, viu, gente? Eles comeram o tal lanche e foram para a casa do Samuel para assistir um filme e depois dormir abraçadinhos. Esse encontro romântico tinha tudo para dar certo, mas como aqui no meu canal eu conto casos criminais reais e não romances da vida moderna, vocês já devem imaginar que estava tudo indo bem demais para ser verdade, né? Bom, por volta da 1h da manhã, a Yadira tentou cochichar com seu namorado, e foi aí que ela percebeu que ele estava dormindo. Ela observou o celular dele em cima da mesinha, e parecia mesmo que o aparelho estava falando com ela. Yadira não resistiu ao chamado tentador e, aproveitando que seu namorado estava dormindo como uma pedra, aproveitou para olhar o seu celular. Como já é de se esperar, ela ficou inconformada com o que encontrou. Indo na mesma direção que seu sexto sentido apontava, ela percebeu que aparentemente o Samuel estava tendo um caso com uma outra menina. Após fazer essa descoberta inquietante, Yadira tratou logo de acordar o namorado e eles acabaram tendo uma discussão calorosa. Samuel negou que tivesse traindo a namorada, falou que ela estava vendo coisas, que ela era louca e essas coisas todas que todo homem diz quando está aprontando alguma coisa. E no final das contas, foi naquele momento que o relacionamento dos dois acabou. Mas, como estava muito tarde e não seria uma boa ideia sair para a rua, ambos concordaram que seria melhor a jovem passar a noite por lá e ir para sua casa apenas no dia seguinte. Já era de madrugada, né, gente? A casa da Yadira ficava muito longe dali, então seria perigoso ela sair na rua aquele horário. Desta forma, a Yadira acabou deixando Samuel sozinho no quarto e foi para a sala da residência, dizendo que iria dormir no sofá. E o Samuel não se importou muito e continuou no seu quarto e na sequência acabou dormindo novamente. O que ele não imaginava é que a Yadira não conseguiria pegar no sono, pois estava indignada e inconformada com a traição que tinha acabado de descobrir. Então era por volta das 2h30 da madrugada, quando a Yadira resolveu sair da casa do Samuel e tentar achar um táxi para ir embora para sua casa.
Ela não conseguia dormir e estava aborrecida com o total descaso do seu namorado em relação aos seus sentimentos naquele momento. Eu preciso lembrar vocês que estamos falando de um caso que aconteceu no ano de 2020. Ano esse em que o mundo todo foi afetado pela pandemia do Covid-19. Então, nessa altura, o Peru estava com um toque de recolher pontualmente às 22 horas. Portanto, após este horário, era normal que as ruas estivessem totalmente desertas. Enquanto caminhava durante o toque de recolher em busca de um táxi para atravessar a cidade até a sua casa, no meio daquelas ruas vazias, Yadira encontrou um veículo ocupado por 3 homens. E obviamente ela não conhecia nenhum deles. O condutor do veículo era Darcy Ticona Flores, de 27 anos de idade. Ele tinha sido contratado para prestar o serviço de taxista. Os passageiros eram Ervin Raul Montesinos Cana, de 27 anos, e José Luiz Fernandes Berrio, de 31 anos de idade. Os 2 homens tinham um canal no YouTube de entretenimento e haviam contratado aquele táxi para levá-los até a Montanha das 7 Cores, onde eles gravariam uma espécie de documentário sobre a montanha, além de uma publicidade para uma agência de turismo da região. Quando eles viram a Yadira vagando sozinha pelas ruas naquele horário, imediatamente pararam o carro e alertaram a jovem de que era perigoso andar sozinha naquela região e naquela hora da noite. Yadira explicou que tinha brigado com seu namorado e que não tinha para onde ir, porque sua casa ficava muito longe dali. Os homens então ofereceram uma carona para a jovem. Eles disseram que ela poderia ir com eles até a Montanha das 7 Cores, poderia inclusive participar das gravações e depois eles a deixariam em sua residência. As opções que a Yadira tinha até aquele momento não eram das melhores. Se ela permanecesse na rua, corria o risco de ser assaltada e Deus sabe o que mais. Ela pensou rápido e imaginou que aquela não poderia ser uma ideia tão ruim assim. A jovem de 19 anos acabou aceitando o convite e entrou no carro com os 3 homens, e juntos todos seguiram para a Montanha das 7 Cores. Eles chegaram no local por volta das 5h30 da manhã. Darcy, o rapaz que estava dirigindo o veículo, não quis subir a montanha e preferiu esperar dentro do carro. Já a Yadira estava bastante empolgada e preferiu subir a montanha junto dos youtubers Ervin e José. Durante a caminhada, como já é de se esperar, os homens filmaram todo o trajeto, e inclusive a jovem apareceu na maioria destes vídeos. Porém, em um dado momento, ela para de aparecer nas imagens, e é exatamente neste ponto que o Ervin e o José percebem que a Yadira tinha desaparecido em meio às montanhas coloridas. Bom, eles decidiram voltar para o carro na esperança de que ela tivesse voltado por algum motivo qualquer. E ao chegar no veículo de volta, eles perguntaram para o Darcy, que estava aguardando no carro, se a Yadira já tinha voltado para lá, ou se pelo menos ele tinha avistado a jovem, se ele sabia para onde ela tinha ido ou qualquer coisa do tipo. E a resposta dele foi que não. Ele não tinha visto a menina voltar da montanha e não fazia ideia de onde ela estava. Nisso, gente, já se passavam das 11 horas da manhã, ou seja, eles tinham caminhado pelas montanhas por mais ou menos umas 5 horas, e a Yadira não tinha retornado com eles. Então os 3 homens resolveram ir até a delegacia mais próxima para denunciar o desaparecimento da jovem. A gente sabe que normalmente a polícia tem um protocolo de esperar um certo tempo antes de procurar por vítimas de desaparecimento. Mas neste caso, como a Yadira tinha desaparecido em meio às montanhas, eles acharam que seria prudente mandar uma equipe de busca e resgate, porque afinal de contas era um local remoto e íngreme. A jovem poderia facilmente ter se acidentado e estar precisando de ajuda imediata. Enquanto isso, a mãe da garota não fazia nem ideia de que ela estava desaparecida, mas já estava sentindo a falta de sua filha, que deveria ter retornado logo pela manhã da casa de seu namorado. Então ela ligou para o celular da Yadira para entender o porquê do atraso, mas a sua surpresa foi quando a chamada caiu na caixa de mensagens. Em seguida, ela ligou para o seu genro, o Samuel, e foi a partir daí que ela teve a notícia de que os dois não eram mais namorados e que Yadira tinha saído no meio da noite de sua casa. Obviamente, como toda mãe preocupada faria, a primeira coisa
coisa que a dona Plácida fez foi ir até a delegacia para denunciar o desaparecimento de sua filha. Só que os oficiais não quiseram registrar a ocorrência porque disseram que a Yadira era uma mulher adulta e poderia simplesmente estar com outro homem, ou ter escolhido ficar sozinha por um tempo, principalmente após ter terminado com o namorado. Um ponto que me deixou bastante intrigado, pessoal, é que neste momento, os youtubers que estavam com a Yadira nas montanhas já tinham denunciado seu desaparecimento, mas as autoridades não passaram essa informação para a mãe da jovem no momento em que ela esteve na delegacia. E eles só foram contar para ela sobre o desaparecimento da Yadira em meio às montanhas no final daquele dia, através de uma ligação telefônica. A polícia tranquilizou a pobre mãe, dizendo que já estavam buscando pela menina desde a 1h da tarde e que com certeza logo logo eles encontrariam a jovem com vida. No dia seguinte, portanto dia 8 de novembro de 2020, a Plácida resolveu arregaçar as mangas e ajudar nas buscas por sua filha. Ela contou com a companhia de seu sobrinho, e juntos eles subiram a Montanha das Sete Cores e procuraram por cerca de 3 horas ininterruptas. Quando estavam quase desistindo e já com vontade de voltar para casa, a Plácida avistou de longe a sua filha, caída ao chão, totalmente despida e com muitos sinais de violência. Yadira estava sem vida e, além de todos os machucados espalhados por seu corpo, havia também material genético masculino em seu rosto e sua virilha. O que parecia mesmo é que a jovem tinha sido vítima de abuso íntimo coletivo e, com toda certeza, mais de um homem era responsável pela morte da jovem. Bom, eu nem preciso dizer para vocês o quanto deve ter sido doloroso para sua mãe encontrar a filha naquele estado, não é mesmo? Inclusive, mais tarde, a dona Plácida disse que jamais vai sair da cabeça a imagem do corpo da sua filha naquele estado. Enfim, assim que encontrou o corpo de sua filha, a Plácida avisou os oficiais sobre a sua descoberta, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora, a Polícia Nacional Peruana não estava mais lidando com um desaparecimento, e sim com um homicídio. Então, uma equipe foi imediatamente designada para investigar e descobrir o que tinha acontecido com a Yadira. A primeira suspeita da polícia foi que o responsável pela morte da jovem era o seu ex-namorado, o Samuel. Mas após colher o seu depoimento e confirmar o seu álibi, eles descobriram que o jovem era inocente. Em seguida, caiu na mira dos policiais os 2 youtubers que estavam com a Yadira na Montanha das Sete Cores e que inclusive foram as últimas pessoas a verem a jovem com vida. Eles negaram ter qualquer envolvimento na morte da jovem e também cederam todo o material dos vídeos que fizeram na montanha. Porém, contudo e entretanto, existia um problema nessas filmagens. Isso porque existia um gap entre a última imagem feita com Yadira aparecendo no vídeo e as outras imagens onde ela não aparecia mais. Essa lacuna era de mais ou menos 1 hora, ou seja, para facilitar o entendimento de vocês, depois da última vez que as câmeras captaram a Yadira em vídeo, os meninos pararam de filmar por cerca de 1 hora, e quando retornaram, a jovem já não aparecia mais nas imagens. A explicação que eles deram para esse detalhe curioso foi que esse período onde não filmaram tinha sido o intervalo de tempo que eles levaram para ir de uma montanha para outra, e foi exatamente neste momento em que eles perderam a Yadira. Só que essa versão dos fatos não convenceu a polícia, então eles solicitaram a amostra de DNA dos dois para compararem com o material genético masculino encontrado no corpo da Yadira. Enquanto aguardavam os resultados das análises, tanto o José quanto Ervin foram presos preventivamente. Já o motorista que levou todos até as montanhas, o Darcy, ele passou a ser tratado como pessoa de interesse para o caso e com isso foi proibido de deixar o país até que as investigações fossem concluídas. Nesse meio tempo saiu o resultado da autópsia, que atestou que realmente a jovem tinha sido abusada por mais de um homem, e a causa da morte foi registrada como asfixia mecânica. Além disso, o relatório apontou que ela teve mais de 600 lesões por todo o seu corpo.
Bom, mesmo antes de sair o resultado do DNA que confirmaria se de fato o material genético encontrado na vítima pertencia ou não aos suspeitos, a promotoria não perdeu tempo e resolveu acusar formalmente José e Irving pelo assassinato da estudante de turismo Yadira Ângulo Taipi. A defesa dos meninos achou aquilo um absurdo, pois ressaltou que todas as provas que a promotoria tinha contra os seus clientes eram meramente circunstanciais. Mas, segundo a promotoria, a cronologia dos fatos foi a seguinte: na madrugada do dia 7 de novembro de 2019, ao avistarem a jovem Yadira vagando pela rua deserta, José e Irving traçaram rapidamente um plano maligno. Eles sabiam que a jovem era uma vítima fácil e quando ofereceram carona para ela, as suas intenções já eram das piores. Assim que chegaram na montanha, eles sabiam que seria o local perfeito para abusar da jovem. A promotoria disse ainda que talvez inicialmente eles não tinham a intenção de tirar a vida da jovem, mas a intenção de ter relações sexuais com ela era iminente, tanto que a câmera captou uma conversa entre os dois youtubers enquanto falavam sobre os atributos físicos da jovem. Bom, seguindo a ordem cronológica dos promotores, após começar a escalada na montanha, os dois perceberam que não tinha mais ninguém por perto. Isso porque era época de pandemia e as restrições sociais fizeram com que o ponto turístico estivesse totalmente deserto, e foi aí que os dois homens investiram contra Yadira, tentando ter relações com a jovem que prontamente resistiu às investidas dos rapazes. Só que naquele momento era tarde demais para voltar atrás, então eles tiveram relações não consentidas com a garota antes de ceifarem a sua vida. Ela teria lutado muito e isso justificaria os mais de 600 hematomas por seu corpo. Depois disso, eles denunciaram o seu desaparecimento com a intenção de desviar qualquer suspeita que pudesse cair sobre eles. Essa foi a versão da promotoria, mas a defesa naturalmente insistiu na inocência dos seus clientes e disse que provavelmente, após a jovem se perder, homens agressivos, moradores de tribos locais, teriam abusado e ceifado a sua vida. Bom, como a promotoria e a defesa não conseguiram chegar em um acordo, o caso foi a julgamento, mas precisou ser adiado por várias vezes e acabou sendo concretizado apenas em outubro de 2022. Uma informação importante é que o resultado dos testes de DNA que comparavam o material genético masculino encontrado no corpo da vítima com o dos acusados nunca foi revelado, e isso deu munição para a defesa, que alegou que o motivo dos resultados não terem sido divulgados era porque os resultados retornaram como negativos. No entanto, a promotoria alegou que as amostras haviam se perdido e por isso não foi possível fazer os testes. Mas isso não inocentava o José e muito menos o Irving, pois segundo o promotor do caso, as outras provas eram irrefutáveis. Agora, gente, é muito esquisito tudo isso, né? As amostras de DNA terem se perdido, que coisa mais estranha. O que vocês acham disso? Para mim isso era uma prova, assim, crucial desse caso. Enfim, a defesa também alegou que em nenhum momento o Samuel, ex-namorado da jovem, foi tratado como suspeito. E isso era um absurdo, porque estes crimes quase sempre têm cunho passional. É preciso dizer que o promotor riu e achou essa alegação absurda. A família da Yadira acreditava 100% na culpa dos youtubers, enquanto a família dos homens acreditava 100% na inocência deles. Toda a população peruana ficou extremamente dividida com esse caso, e a solução que a justiça encontrou foi reunir um comitê com 3 juízes para julgarem de forma totalmente imparcial o assassinato da Yadira. Com isso, em outubro de 2022, as magistradas Carmela Pilar Velasco e Maria Antonieta Pozo votaram a favor da condenação dos meninos. Já o juiz Tito Nunes Valência deu o seu voto contrário à condenação. Como nesse caso a maioria votou a favor da condenação, no dia 13 de outubro de 2022 houve uma audiência de sentença, onde o Irving Raul Montesinos Cana e o José Luiz Fernandes Berrios foram condenados a 30 anos de prisão pelo assassinato da Yadira Ângulo Taipi. Enquanto a sentença era lida, protestos foram feitos em frente ao tribunal, que pediam a absolvição dos youtubers.
Como eu falei para vocês, muitos populares e a família dos homens acreditam em sua total inocência. Já a família da Yadira acredita que a justiça foi feita e que agora a jovem poderá descansar em paz. A defesa dos condenados subiu imediatamente um recurso solicitando o cancelamento do julgamento, alegando que o corpo de juízes do caso foi imparcial. Eles também solicitaram que o ex-namorado da jovem, o Samuel, e o motorista do carro, o Darcy, fossem investigados. Esse recurso foi negado, mas assim que receberam o declínio sobre o recurso, o corpo jurídico que defende os youtubers já havia subido uma outra petição solicitando que o caso fosse novamente julgado, mas desta vez em Lima, capital do Peru. Até o momento da gravação deste vídeo, nenhum recurso foi aceito pela justiça peruana e os homens seguem presos, cumprindo as suas penas. O pai do José, um dos rapazes envolvidos no caso, disse que não descansará enquanto não tirar o seu filho da prisão. Mas e vocês? O que vocês acham desse caso? Vocês acham que a justiça foi feita ou vocês acham que alguma outra pessoa tenha sido responsável pela morte da jovem? Ultimamente eu ando trazendo casos muito complexos por aqui, né? De verdade, esse caso e também o caso da Valentina Três Palácios me deixaram muito com uma pulga atrás da orelha. Parece que falta alguma coisa, sabe? Se você não assistiu ainda o caso da Valentina, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo em um comentário fixado para você assistir depois deste. Eu não sei se vocês já perceberam, mas uma das características aqui do canal é que eu não me limito a casos americanos e europeus. E tô sempre trazendo casos do mundo todo por aqui. E eu acho isso tão legal, gente, porque dessa forma nós conseguimos viajar o mundo todo sem sair de casa. O que vocês acham disso? Vocês gostam dessa diversidade de casos aqui do canal? Deixa aqui pra mim nos comentários. E se ficou até aqui comigo, né, não esquece também de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu sei que vocês vão me perguntar porque deve ter aparecido no vídeo aí várias vezes, mas eu tô com um rabiscado aqui na mão, mas é meu nome, tá, pessoal? Eu tenho mania de ficar me rabiscando com caneta. Enfim, agora que eu for perceber que tá escrito aqui também. Enfim, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.